Olá, boa tarde. Todo mundo me ouve? Maravilha. Bom, boa tarde, gente. Hoje chegamos à nossa terceira e última palestra da trilogia Integrando os Conhecimentos e Práticas com o professor Arnaud Alberto, que é terapeuta holístico. Para aqueles que não o conhecem, né, aqueles que já estão acompanhando desde a primeira já o conhecem. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, vou apresentar o Arnaud. Ele é terapeuta holístico há 35 anos, educador físico e naturopata. Também fez cursos de biomecânica, pilates, exercícios físicos em medicina. Ele deu aula para profissionais da saúde de diversas áreas, como especialização em medicina oriental chinesa, acupuntura, quiropraxia e várias técnicas de massagem pelo SEATA, no Brasil todo até 2010. Também palestrou e também participou em diversos simpósios e congressos, tanto nacionais como internacionais, também na Rede SUS, sobre medicina complementar e no oeste do estado de São Paulo. E a observação pessoal dele sobre currículo é que ele não acredita que currículo faça nem diga algo de alguém, mas sim o compromisso e a responsabilidade com atitudes onde a ética e a moral caminhem juntas com conhecimento respeitoso. Ou seja, quando o indivíduo tem o respaldo da família da qual ele cuidou e foi cuidado, isso fará dele um ser humano forte e humilde. Este é o verdadeiro currículo. Então, antes de iniciar, eu vou dar alguns avisos técnicos para quem está participando. Peço para que todos deixem as câmeras e os microfones desligados. Isso pedimos por questões de conexão e instabilidade de internet. No final, no momento de perguntas, aí podemos abrir as câmeras e os microfones à vontade. E também todos veem que num quadro preto, no canto superior direito da tela, tem alguns quadradinhos. Se vocês clicarem nesses quadrados, vocês perceberão que a área de visão de vocês vai mudar. Então, você pode adequar ela para o que ficar melhor para a sua visão. Embaixo, no canto, ainda no quadro negro, no canto inferior da tela, tem 4 ícones redondos. Um de um bonequinho com a mão levantada, de uma câmera cortada, de um microfone cortado e da sua foto pessoal, caso você tenha colocado. Então, quando você quiser fazer alguma pergunta, clique no bonequinho que ele vai levantar a mão. Então, o palestrante e os moderadores vão saber que alguém deseja fazer uma pergunta. E para abrir o vídeo e o microfone, é só clicar no ícone da câmera e do microfone. Tem que clicar nos dois para que os dois então se abram. Vamos então a receber o Arnaud Alberto e desejo a todos nós uma boa palestra. Boa tarde. Eu não sei... bom, já vi aqui. Não tinha o som. Todos me veem? Todos me ouvem? Bom. Tá bom assim o enquadramento e a voz? Legal. Vou falar um tema delicado e um tema que é abordado em tudo que a gente ouve hoje, a gente ouve falar sobre espiritualidade. Não vou entrar no mérito da questão, tanto dogmática como filosófica ou psíquica, do que se abordam nas suas profundidades, nas críticas que cada um pode levantar sobre espiritualidade. Mas eu vou falar do que eu enxergo como terapeuta durante todo esse tempo de existência, que faz 35 anos que eu atuo nessa área, e
eu me envolvo com a espiritualidade de cada um e com a minha, com todas as pessoas que eu atendo, com todos os meus amigos, com os meus filhos e com as pessoas que eu amo. Eu amo. Não tem como nós fugirmos desse tema, né? Que hoje é tão falado e perguntado. Nós vamos entrar nessa questão. O que é espiritualidade na visão de um naturólogo e de um terapeuta? Vamos passar para o outro slide. Quero fazer o agradecimento aqui, primeiro a Marcele, por dar todo o apoio a Dani, ao André e a Marina, para que eles possam ir adiante, buscando conhecimento, fuçando em tudo que existe, para trazer o de melhor para todos vocês da Embi Morumbi e todas as pessoas que são convidados, sem ser alunos, possam obter um pouco de informação ou de conhecimento ou de uma visão mais ampla para que aquilo que tem dentro de você, como profissional, como estudante ou como uma pessoa curiosa, possa realmente dar uma clareza, né? A Marcele, que realmente tem feito um trabalho maravilhoso durante esse ano, eu imagino que é lidar com uma pandemia e lidar com todas as logísticas para que todos tenham aula, para que as coisas aconteçam. Eu admiro muito ela e sou fã dela porque ela faz isso com excelência e dedicação. E com essa dedicação faz com que esses três, a Dani, o André e a Marina, tenham coragem também de se envolver com isso e ir adiante. Agradeço a Marina por estar sempre me acompanhando, fazendo os slides todos. Então, eu deixo esse agradecimento a vocês. Quero agradecer ao Mário Baldani, que abriu a minha cabeça, a minha visão como terapeuta, para ter um conhecimento mais profundo de todas as coisas, para que eu possa passar como profissional de uma forma mais simples aquilo que eu venha a introduzir na vida das pessoas ou aplicar na vida das pessoas. Eu agradeço o Dr. Johnson e o professor Okamoto, que foram professores da medicina oriental chinesa, que me ensinaram a caminhar dentro da medicina oriental chinesa. Eu agradeço ao Matheus de Souza, que fez com que eu entendesse cada articulação do corpo. Eu sou grato a todos esses. Tenho o meu carinho, o meu afeto a eles por poderem abrir a minha visão nisso. E aos demais professores, né, que me acompanharam e deixaram um pouco deles dentro de mim. A Denise, que deu todo o apoio para que eu tivesse até aqui, no momento em que todas essas coisas que eram feitas eram encaradas como bruxaria, eram encaradas como charlatanismo, né, eu tive um apoio enorme dela. Agradeço muito todos a esses em que fizeram com que a minha vida como profissional chegasse até aqui. Vamos para o tema. Bom, como é de costume do Arnaud, é primeiro trazer clareza daquilo que nós vamos falar, base daquilo que nós vamos falar, né? Então, nós temos duas coisas em que nós convivemos. Seja na rua, seja na esquina, seja no bar, seja ao supermercado, aonde nós estamos, sempre nós temos algo que é abordado de forma oral e literal. Né? O que é oral? Relativo à boca, que pertence à boca,
que foi produzido pela boca, bucal, comunicação oral, higiene oral, fonema oral, transmitido de boca em boca, verbal, vocal, tradição oral, histórias orais, fonética, cuja articulação se dá na boca, sons, palavras e frases orais. Literal. E reproduz exatamente palavra por palavra, determinado texto ou trecho de um texto, conforme ao próprio e genuíno significado das palavras, por oposição ao seu sentido figurado, exato. Ok, vocês me dão licença que eu vou fechar a janela aqui, senão a gente não ouve, só vai ouvir os cabos passarem. Um minutinho só. Eu acho que melhorou agora, né? Então, quando nós nos encontramos, a gente tem essa coisa que passa de boca em boca, que se fala, que se diz, que é interpretado de uma forma, que é exposto de uma outra forma, né? Ela tem todo esse desenrolar de forma que a gente articula, ou por som, ou por palavra, ou por frase, ou por gestos. Até a forma oral de gestos a gente tem. Agora, literal é realmente aquilo que é. O que se diz da história escrita, narrada e registrada, a gente tem de uma forma literal. Então, o que acontece? Tanto dentro da filosofia, da religião, das formas que a gente desenvolve a medicina, o desenrolar da vida profissional pedagógica, ou seja, qual setor que nós tivermos, nós vamos lidar com essas duas coisas. As pessoas falando de uma forma oral ou as pessoas abordando de forma literal. Ou então um dizendo que isso é oral, não é literal, e o outro dizendo não, que isso é literal e não oral. Essa dicotomia toda é parte nossa humana. Temos coisas que aprendemos de forma oral e não literal. E tem coisas que apresentam para nós de forma literal e que a gente guarda dentro de nós e não verbalizamos essas coisas. Isso tem a ver com a espiritualidade. Isso tem a ver com a forma com que nós vamos expor isso para dizer sobre espiritualidade. A gente faz de vez em quando de forma oral, somente falada, verbalizada, fantasiada ou qualquer outra coisa, ou nós vamos ao pé da letra, para que tudo aquilo que foi registrado por um filósofo, por um teólogo, por um médico, um dentista, ou qualquer outra profissão, que o cara escreve elabora todo um texto num livro, e ali ele é discernido através de uma escrita, de uma forma literal, ponto por ponto, e não oral. Próximo slide, por favor. Então, nós temos hoje dogmas e temos essa forma de espectro na forma que a gente fala, né? E talvez alguém pergunta, pô, Arnaud, espectro é bom a gente entender, porque dentro da profissão e daquilo que um naturólogo ele envolve, tem espectro, certo? O que é dogma? Teologia, ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Por extensão, qualquer doutrina, filosófica, política, etc., de caráter indiscutível. Espectro. A palavra espectro tem diversos sentidos e é usada em diferentes contextos. Do sentido original, que designa a imagem de uma pessoa morta, um fantasma, derivou o sentido figurado, que sugere algo que perturba e causa terror, aplicando-se geralmente a situações que receamos, doença, morte, etc. Por extensão do sentido que a palavra tem na área da física, enquanto fenômeno de dispersão, e da farmácia, como grupo de organismos, derivou a noção de conjunto, gama ou leque, aplicado a uma variedade de coisas ou de opções, muito usada atualmente. Então, atualmente o espectro é usado ainda mais na farmacologia, né?
E você vê que é engraçado, o que tinha um sentido de espectro e que ainda tem dessa forma de falar sobre doença, sobre morte, sobre fantasma e todas essas coisas, nós temos essa forma de grupos que vão desenvolver alguma coisa, vai abrir esse leque. Né? O espectro é usado tanto dentro do dogma, dentro das religiões, dentro do que é também a forma biológica, a gente tem essa forma de espectro. Né? Então, se a gente observar, as pessoas vão falar de espiritualidade dentro de um espectro, de uma visão de espectro, ou dentro de um dogma, também, achando que está falando sobre espiritualidade. Pois o dogma é aquela coisa indiscutível. Você não discute, é aquilo e pronto, é fechado por aquilo. Fechou? E vamos falar que o dogma, que vem as religiões, isso é espiritualidade. E por sua outra vez, nós vamos ver na área da física, ou qualquer outro fenômeno que aparece aí, também ele é enxergado como uma forma de espiritualidade. O que acontece nos astros, o que acontece ali naquilo que a gente aplica no outro, ou através da bioquímica, ou de uma fala, alguma coisa, a pessoa se desenvolve e fica com uma postura sobre daquilo que foi determinado para ela, e vão falar que é espiritualidade também. Passamos para o outro slide, por favor. Então, nós temos aí a doutrina. A doutrina, na visão do Arnaud, deixar claro aqui, na minha visão, é em ciência. Ok? A doutrina, ela nunca vai ser a favor da ciência. Tudo que você pegar anteriormente, que a gente viu aí, de dogma, de colocações forte, ela não abre para a ciência. Ela fecha. Ela determina qual é a forma que tem que ser usada e determinada. Quantos líderes que são religiosos, que acham que têm espiritualidade, determina o que a pessoa tem que comer, o que a pessoa tem que orar, o que a pessoa tem que vestir, o que a pessoa tem que ter no seu comportamento, até aquilo que ela tem que falar. Isso é doutrina. Porta a ciência, a busca que a pessoa possa ter na vida. Então, o que nós abordamos ali de uma forma oral e literal, ela também se torna doutrina. É uma coisa fechada. Uma vez que é uma coisa fechada, ela se torna doutrina. Se tornou doutrina, para mim, em ciência. Ela não tem ciência aí na história. Se ao passo também que eu pego uma doutrina totalmente fechada e espectros que falam que aquilo é aquilo e acabou, não dá lé para que a gente possa fuçar e procurar, ela deixa de ser ciência. Ela é ciência. Tá? Então, tudo isso não é espiritualidade. Não é a forma que a gente cria uma idade do nosso espírito. Porque espírito mais idade é espiritualidade. Aquilo que eu caminho na busca do espírito vai criando idade. Senão torna-se uma coisa espiritual. E se é uma coisa espiritual, ela se torna doutrinária. Ela se torna oral. Falada de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca. Depois de um tempo que o cara morreu, que só foi boca, que não resolveu nada, alguém vai lá, escreve literalmente aquilo que ele falou de boca, que foi até distorcido, que não tem uma conduta coerente, se torna uma coisa literal. É a mesma coisa que a gente for abordar toda a questão bíblica, toda a questão do que nós temos aí de literatura religiosa. Será que ela é oral? Será que ela é literal? Será que a literalidade passou de uma forma oral para ser literal e teve as tendências da época para pôr aquilo lá como literal? E a gente vai falar que aquela forma é espiritual?
E tem depois a pessoa que caminha com aquilo, ela vai ter uma espiritualidade ou ela vai ter uma doutrina fechada e dizendo que aquilo é o sentido da vida, né? Nós temos que ter cuidado, nós temos que, primeiro, diferenciar as coisas, para a gente partir para aquilo que nós vamos determinar ou falar sobre espiritualidade. Primeiro, nós temos que entender tudo isso que eu acabei de falar, isso não é espiritualidade. Isso é dogma, isso é doutrina, isso é coisa oral, isso é coisa literal da tendência que cada um quer ter e acabou. Se você pegar uma tendência lá da Venezuela, alguém vai falar que está certo, outro vai falar que está errado, um vai escrever dizendo que está certo, outro vai escrever que está errado. E se torna dogma, se torna doutrina, se torna algo ou de espectro também. Ok? Próximo. Então, nós temos aí algo que se chama fé e algo que se chama ciência. Bom, o que é fé? Do latim fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Ciência. Conhecimento atento e aprofundado de algo. Corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, a ciência ela vem da fé. E a fé forma a ciência. Se vocês fizerem uma comparação aí, quanto mais a ciência se desenvolve, foi o ato de fé que cada um trouxe na sua visão, na sua forma de enxergar, forma a ciência. A ciência ela não é formada em dogmas. Deu para entender porque eu falei que é em ciência a doutrina? Porque ela não parte de uma fé. A fé é algo incondicional, é uma hipótese que pode ser considerada. Não tem como, pode ser, se pode ser considerada, aí a fé ela vai lá e traz a ciência para provar aquilo que de fato a pessoa está dizendo. A fé é algo que move o que é justo. A fé está numa pessoa justa. É diferente de uma outra pessoa que vai lubridiar ou enganar outra pessoa que você acha que é fé. Não é. Por exemplo, todos vocês chegaram à faculdade que lá vai ter algo que você vai aprender dentro das ciências biológicas, humanas e exatas, ou religião ou arte, que é ciência. Você vai buscar ciência pela fé que você foi movido lá, quando moleque, quando menina, quando rapaz, quando até adulto, de repente, desperta isso dentro de você, e você tem algo que começa a comichar você, a ir atrás, só que você não vai de uma forma abstrata, você vai com essa fé direto à ciência. A ciência, desculpa. E a ciência, ela vem com base para que a sua fé venha a ser concretizada. A fé não é insana. Insano é uma doutrina que leva à ciência, que fecha a coisa no indivíduo. Agora, quanto mais fé e aguçado eu for, mais a ciência eu vou procurar. Agora, se eu tiver fé e não for atrás da ciência, eu me torno ignorante. É bem diferente. E não é espiritualidade, é um louco que vai formar uma doutrina e não que a fé dele vá o tempo todo atrás da ciência, para que venha agregar esses conhecimentos não somente a ele, mas aos outros. E essa fé, ela sempre está com uma pessoa que é justa. Deixa eu deixar bem claro.
Tanto é que nos termos cristãos e outros que se dizem que o justo vive pela fé. Então, só tem fé quem é justo. Caso contrário, o outro vai formar dogmas para anular a ciência, para ludibriar as pessoas. Então, quanto mais fé e ciência você busca, você está interligado com isso, isso vai formando o que podemos chamar de espiritualidade na esfera humana. Na esfera humana. Então, vamos lá. Eu vou atender quem? Um animal? Eu vou atender quem? Uma planta? Não, eu posso conviver com animal, posso conviver com planta, mas eu, como terapeuta, eu vou atender quem? Seres humanos. E o tempo todo chega no seu consultório, de que forma? Dogmática ou com fé? Respondo para mim aqui na tela. A pessoa que chega no consultório, ou você mesmo que já tiver essa experiência na vida de ir atrás de alguém. Você vai com fé no consultório ou você vai já com dogma pronto? Você vai com a fé para saber qual é a ciência desse terapeuta que ele tem para te dar, para concretizar que essa fé que ele tem vai realmente funcionar. Ou você vai tudo dentro de um dogma, se apresentando dentro de uma doença e que você vai tratar a doença e não o seu ato de fé que vai fazer com que a ciência que tem um terapeuta ou outro dentro de uma espiritualidade vai trazer soluções para os seus problemas. Como é que nós chegamos, esperamos essas pessoas chegarem? Com fé. Todas as pessoas que chegam no meu consultório chegam com fé. Uma ou outra chega com dogma. E quando ela chega com dogma, eu desperto a fé dentro dela. Para saber qual é a ciência que eu vou aplicar dentro da consciência dela. O que ela tem de ciência dentro dela, consciência dentro dela, da fé que move ela a ir atrás de tudo. Isso é espiritualidade. É eu encontrar esse ponto de existência de alguém em que a fé dele está borbulhando e eu não vou jogar dogmas. Um naturólogo, um bom terapeuta, um naturopata, ele não pode pegar e jogar a pessoa em dogma. Jogar dogma é jogar doença nele, tratar a doença dele. Se você tratar da doença dele e fazer dele um doente, você deixou de ter ciência. Você foi atrás do dogma. Acreditou na doença que vai matar. Ou você tem um espírito lá que vai fazer com que a pessoa seja curada para dar um passe, seja lá como for. Já foge da gente. Isso é dogma. Quando nós compreendemos isso, nós vamos desenvolver a espiritualidade na reciprocidade, tanto do interagente, paciente, em quem você atende, como você. Isso é movido pela ciência. A ciência do que você tem, do que pode acontecer com ele, e a ciência do que ele espera que você tem dentro de você. Que um dia a fé que você teve, você foi atrás da ciência, e possa vir e trazer solução para a fé que ele tem de uma forma clara e não dogmática, e não doutrinária. Então, se eu, como naturólogo, tá bom, eu me prender dentro do que é uma coisa ayurvédica, ou da medicina oriental chinesa, ou seja, lá do como for, eu viro dogma. Não que isso esteja errado, mas eu, como naturólogo, eu tenho uma visão um pouco mais ampliada para trazer ciência do que ele é, para despertar sempre a fé nele e não enfiar nele num dogma. Ou de uma forma ignorante de que ele acha que ele está sendo tratado e ele está sendo totalmente dogmático, entrando em dogmas, entrando em coisas que já estão prontas.
Se eu tenho uma visão muito mais ampla do que isso, eu vou procurar ali dentro, não os dogmas existentes daquela pessoa, mas o que ele pode vir a despertar na sua fé para que haja ciência. Alguém quer fazer alguma colocação? Se não, vamos passar adiante para o próximo slide. Bom, outra coisa, vamos falar sobre a existência e o ser. O que é a existência? Ato de viver. A existência dos homens, vegetais, minerais, gases e animais, etc. Forma de vida. Uma existência curta ou longa. Ser. Ter identidade, característica ou propriedade intrínseca. Beleza. Ok. Então, eu tenho que compreender se eu sou, ou se eu sou um ser, ou se eu existo. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês fossem sinceros comigo. Tá bom? Deus existe? Deus existe? Vamos lá? Responda para mim, por favor. Ok. Essa é uma outra questão da espiritualidade. Ok? Deus não existe para mim. Ele não existe, ele é. Deus é e acabou. E por ele ser, ele fez a todas as coisas ter existência. Quando a gente começa também a discutir que Deus existe, é doutrina, é dogma. A gente entra numa doutrina e dogma. A gente deixa de ser uma pessoa que está procurando espiritualidade. Deus é. Alguém pode dizer que Deus existe aonde? Aonde? No copo, na água, no café? Aonde Deus existe? Não. Deus é. Eu sou o que sou e ponto. Deus é indiscutível. E através dele, ele fez ter existência. Ele trouxe a vida que está nele, que ele é vida, e fez as coisas existirem. Então, a partir do momento que haja uma existência, na forma humana de ser, eu vou resgatar não a minha existência como homem, mas aquilo que eu sou como humano, aquilo que é a pessoa, e não a existência que ela possa ser. Na existência cria-se dogma, na existência cria-se um monte de confusão, porque cada um vai explicar a existência dentro de dogma e doutrina. Agora, Deus é, e ponto final. Quem existe somos nós. E essa existência que temos e somos imagem e semelhança dele, ele quer que nós sejamos. Ele quer que eu seja o Arnaud, e não uma existência. E quantas vezes no consultório, ou na clínica, ou na conversa com um amigo, ou no consolo que a gente tem por uma pessoa, a gente não resgata a fé dela e vai mover a ciência e vai levar para ela ser, e não para explicar a existência das coisas. Eu fiz muito tempo na minha vida as pessoas existirem e não serem. Eu confesso. Isso é uma experiência da minha vida que eu estou contando. Enquanto eu discutia a existência de algo, a existência das doenças, ou a existência de Deus, eu me caía sempre no dogmas. Eu sempre caía em doutrinas. Tentava fechar o dogma e doutrina e nunca chegava a uma consciência, nunca chegava a uma ciência.
A partir do momento em que eu entendo que Deus não existe, mas Ele é, e todas as coisas existem por causa dele, e Ele quer muito mais que o homem, que é a imagem e semelhança dele, venha a ser humano. Você é um ser humano. E a busca nossa é para ser humano. E quando nós estamos no consultório, nós temos que desenvolver isso. E isso se dá na ciência e na fé. Eu só entendo que a ciência só avança quando a fé vem. Quando não tem fé dentro de uma pessoa, a ciência não se desencadeia. Ou vem alguém com dogma e doutrina e castra a fé da pessoa e ela deixa de entender dentro da sua consciência a ciência de quem ela tem que ser e não daquilo que ela tem que existir. E a existência é o que mais faz as doutrinas e os dogmas. A partir do momento em que eu compreendo isso, mesmo que o meu amigo, o paciente, o interagente que esteja comigo, venha despertar no ser dele, para ele entender quem ele é. E não somente porque ele existe, porque alguém discute que isso aqui é água, a água, ela existe, certo? Mas eu tenho que ser. A água fica como água e acabou. O vidro fica como coisa. Eu não. Eu vou evoluir dentro de mim mesmo, com existências e dogmas, ou com aquilo que eu sou, como Deus é. Aí eu busco a espiritualidade para entender o que é, e não as existências. Tanto é que as existências, elas decorrem em doutrinas, de formas orais, ou de formas literais, ou doutrinária. Deus é. Por isso que ele fala, eu sou o que sou. E qualquer tipo de dogma, religião, que você for discutir o que é Deus, você vai ouvir que Deus é. Ele não existe. Ele que fez as coisas existirem. As coisas só existem porque ele é. Porque também, se ele fosse uma existência, ele não seria Deus. Então, essa forma que nós temos como humano de entender a existência nos fecha dentro de uma doutrina. A partir do momento em que eu acredito que eu sou um humano, um ser humano, e eu tenho que ser o que é, vai desenvolver a espiritualidade. Aí eu vou ter uma fé linda dentro da ciência. Eu vou ter uma fé linda com os meus amigos. Eu vou ter uma fé linda com quem eu convivo, com meus familiares, com os meus colegas de profissão, com os mestres com quem eu estou. Se eu sou mestre com os discípulos, eu tenho que despertar o ser de cada um, e não a existência da doença, e não a existência da medicina oriental chinesa, e não a existência da alopatia, da homeopatia, que tudo isso é maravilhoso, que são instrumentos de existência para estancar certas coisas. Mas o que vai mais além do que o consultório a gente despertar é que a pessoa ela vai adiante acreditando em si mesma, dentro da ciência de si, consciente, com fé na ciência de si, e não nas existências e nas formas doutrinárias em que eu tenho que andar. Vai virar dogma. Dogma. Aí, a partir desse momento, acontece uma coisa muito linda. Próximo slide, por favor. É o perdão. Não importa a religião, a etnia que a pessoa nasceu, ou a nação, ou o povo em que ela nasceu, seja lá onde for na Terra, vai sempre existir essa palavra chamada perdão. O perdão existe porque houve delito, o perdão existe porque houve erros, o perdão existe porque houve pecado. Né? Então, a forma com que eu vou enxergar o que a pessoa veio procurar dentro do consultório para ela adquirir o perdão em si mesma
ou eu posso ir dentro da transgressão da lei ou a experiência existencial agônica. A pessoa chega para mim tentando entender por que ela ficou doente, tentando entender por que tanta aflição que colocaram dentro dela. E ela busca o perdão do pai, da mãe, ou da esposa, ou do marido, ou do filho que fez, ou ele quer o perdão que o filho, que ele provocou no filho, na mulher, no esposo, na mãe, seja lá como for, algo que ele fez de delito, e que acometeu ele uma doença, uma reação, uma patologia, seja lá como for, ele está em busca, no consultório que ele vai, de um naturólogo, do naturopata, de um terapeuta como nós, ele vai em busca do perdão. Ele não está muito querendo buscar doença, porque se for buscar doença, passa para a alopatia e para os outros que sabem tratar somente disso. Mas você vai além desse dogma de doença. Quando você enxerga ali dentro o perdão, você pode tratá-lo com dogma, jogando ele nas transgressões da lei. Ah, você não comeu. Ah, você não orou. Ah, você não jejuou. Ah, você não tomou remédio tal. Ah, você não fez. Você enquadra ele numa lei. Você rompe a espiritualidade dele. Você tira a fé dele. Você tira aquilo que ele está buscando na ciência. E você o enquadra como uma pessoa doente, sem perdão, que ele tem que pagar pela indulgência a transgressão da lei que ele acometeu. Como em qualquer dogma que tem transgressão da lei. A partir do momento em que eu vou compreender o perdão da pessoa, dentro da experiência existencial agônica, que agonia ele, que traz aflição a ele, eu vou dar um trato humano, um tratado com humanidade. Pois eu tenho que chegar no auge da minha humanidade e não de uma estratosfera dogmática também, espiritual, como a gente fala, e que é isso, que é aquilo, e que a gente tem que acender o incenso, ou que a gente tem que orar, ou tem que pegar aquilo para trazer um sacrifício para que isso aconteça na espiritualidade. Não, eu vou tratar humanamente, buscar a fé que nós temos dentro de nós, que é humano. É o humano que tem fé, não tem outro. Outro ser não tem fé. Eu quero que alguém prove que mineral, vegetal, animal, anjos têm fé. Fé é o homem que tem. E essa fé é que move montanhas. É essa fé que leva a ele ter ciência do que acontece. Aí, se eu trato ele com essa coisa que o agonia, aí vai ter o trato humano dentro da sua humanidade. Ele não vai no consultório buscar a felicidade ou achar que a felicidade está em algum lugar. A felicidade está em Deus, que vai trazer a ele o presente, e não nós. Então, a forma com que nós enxergamos o perdão, e que isso é muito sério nesses dois tópicos que eu coloquei, é que quando a gente entende que, de fato, o que ele teve, que agonia, a experiência dele, eu vou dar um trato humano. E não vou pôr ele nas transgressões das leis. Aí, a partir do momento, eu pego todo da ciência, aquilo que tem lá na massoterapia, aquilo que tem na fitoterapia, aquilo que tem na ortomolecular, aquilo que tem na homeopatia, aquilo que tem em qualquer ramo da ciência que ele veio procurar e do que eu estudei, vai fazer o efeito também na vida dele. Aí se cria um elo espiritual em que eu vou tratar a experiência existencial da agonia dele e não das leis e dogmas que os homens colocaram para que ele se bate naquilo, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo. Então, isso é o título da nossa palestra, de espiritualidade, como um naturólogo. Se nós enxergarmos isso, nós não precisamos falar qual religião que ele tem que ser, qual é a forma existencial de Deus. Deus é, acabou. Você não discute, Deus não existe, quem existe somos nós. Se isso existe em você, nós vamos tratar de uma forma coerente consigo mesmo, desde que ele enxergue.
Se ele enxergar que ele está fazendo a coisa errada e ele entendeu a coisa errada que está fazendo com ele que tem que mudar como humano. E não que ele tem que pagar alguma coisa além das transgressões das leis existentes como dogma. Agora, um terapeuta ele é muito mais do que essas formas de transgressões. Essa coisa linda nossa, como profissional da saúde, que tem um diferencial que não é diferente do que todas as outras coisas que existem. Por favor, houve um acidente, tem que ir para o hospital, tem que correr, tem que fazer e acabou. Não tem outra conversa. O cara tem uma deficiência mental, tem uma síndrome, não é nós que vamos tratar. Nós temos que compreender isso a fundo. Tá? A partir do momento que nós entendemos isso e começamos a dar um trato humano, entender a humanidade só é entendida na espiritualidade, que está o tempo todo perdoando ou a si mesmo, né, ou ao outro. E a forma de arrependimento de si mesmo é o arrependimento. O perdão de si mesmo nós colocamos como arrependido. Eu posso estar arrependido e o outro não me perdoar. O outro pode me perdoar e eu não estou arrependido. O que acontece? Quando acontece isso, nós entramos na transgressão da lei. Nós entramos no tratado dos dogmas. Agora, a partir do momento que nós entendemos essa experiência, e o arrependimento acontece ao mesmo tempo que a pessoa perdoa, isso é espiritualidade. É a fé que a outra pessoa acreditava que eu iria pedir perdão, e a minha fé que eu estava arrependido daquele que eu ia pedir perdão. Então, quando a pessoa chega no consultório, você tem que entender aonde está a causa do perdão, como terapeuta, em primeiro lugar. Para que ele perdoe a outra pessoa ou ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele se arrepende daquilo que ele fez com ele mesmo. Ele se afundou em comida que não presta, em um monte de álcool que não presta, um monte de vida que eu não preciso dizer aqui, de hábito e costume que não presta, ele tem que ter isso. Senão, vai lá nas transgressões da lei, quem tem dogma e enquadrar a pessoa. Ok? Isso é despertar a espiritualidade no paciente, no interagente. Despertar a espiritualidade num amigo. Conviver com a coisa existencial que nos agonia o tempo todo. Pois essa experiência existencial agônica, ela também vem lá das transgressões da lei e de toda a forma com que a gente vive. Espero ter sido claro diante de um assunto tão delicado, né? A partir do momento em que eu entendo que Deus é, ele não existe, quem existe sou eu, e eu tenho que ir para ser, por isso que eu chamo ser humano, né? Eu sou do genoma humano. O genoma humano é um ser humano, não é um animal, ok? E tem toda essa forma de fé de ir atrás da ciência. Você imagina lá o cara pensando no telefone, Grambel, ele teve fé, e quantas pessoas riam da cara dele, como vai falar de um fio daquilo lá, alguém vai ouvir a voz do, e hoje nós estamos aqui nessa comunicação, foi a fé dele, da espiritualidade que veio, criou a ciência deu apoio à fé dele e trouxe isso. Da mesma forma somos nós como terapeuta. Não é na forma dogmática ou de transgressões de leis, daquilo que se dá determinado, é que nós vamos tratar de alguém. Um terapeuta realmente ele tem que ter uma visão espiritual. Mas uma espiritual de fé dentro da ciência, e não dentro de dogmas. Ok? Alguém quer manifestar ou falar alguma coisa, por favor? Deixa eu ler as coisas aqui agora.
André, pode abrir seu microfone. Pode falar aí, eu respondo, por favor. Boa tarde, Arnon. Ô, cara. Fez. Você, E a Marina. Diga lá, amigo. é que eu já, e há pouco tempo eu atendi uma mulher e o tratamento foi levando a caminhos que chegamos à parte de perdão, coisas que ela passou na infância com os pais, com parentes. E quando a gente começou a entrar nesse trabalho, uma coisa que ela me disse é que ela não sabe perdoar. Ela não sabe o que é sentir perdão, porque ela não consegue perdoar ninguém. Eu quero fazer uma pergunta para você: como a gente consegue trazer o perdão de forma em consciência, em palavras, em atitude para uma pessoa? Eu vou trazer uma coisa lúdica aqui para explicar, tá bom, André? Você pode ver o sol, olhar para ele e não sentir o calor dele, ok? E você sabe que existe o sol, mas não obteve o calor dele. Você pode ver o sol, mas a luz não foi suficiente para fazer a fotossíntese da planta, ok? Ou então você tem o sol que ele pode queimar de uma forma grande. É aquilo que eu fiz o paralelo. A pessoa, ela tem que se arrepender. A partir do momento que há o arrependimento, há uma libertação. A partir do momento em que você perdoa, há uma libertação na outra pessoa e em você mesmo. Isso é coisa humana. Tanto é que as guerras é a forma que não perdoou o outro e nem tampouco está se arrependido. Ele vai lá e mata o outro porque ele não está arrependido. A partir do momento que ela enxerga esse problema e ela traz dentro dela essa coisa dogmática, que é da transgressão da lei, e se ela fez aquilo, ela vai morrer, se ela fez aquilo, ela acha que ela está certa, aí se ela acha que ela está certa, ela traz uma ignorância. Mas a partir do momento também que ela acha que o destino é dessa forma e vai, é também dogmático, né? A sua sensibilidade, a sua forma de você querer demonstrar isso, ok? É como terapeuta, você não pode ir lá, é como Deus também, não vai lá e faz isso com a pessoa, a gente não tem esse poder. Mas a forma com que você possa trazer clareza para ela, dentro da ciência, para despertar a fé nela, a fé dentro dela, e a fé é que aquilo que eu acabei, o perdão, né? Que ela enxergue essa existência que agonia ela. É a coisa que mais agonia a pessoa. Eu vejo nas religiões, as pessoas tratam as pessoas debaixo da lei e não entendem a existência da agonia dela. E nessa forma de agonia dela é o que eu vou tratar, é que a igreja deveria tratar, é o que as mesquitas, é o que como é que é? Poxa, esqueci. Judeu. As sinagogas deviam tratar dessa forma e não colocar as leis. De vez em quando fica difícil para a gente mesmo, André. Eu confesso para você, eu convivo 35 anos e de vez em quando chega a pessoa que não quer saber. Aquilo já acabou com a vida dela. Né? Mas só que você é um profissional. Você também tem que entender isso. Você tem uma limitação. Por isso que ela veio fazer uma consulta com você. É diferente de você tratar isso com o seu pai, ou você, como pai, tratar isso com o seu filho. Aí já é um outro desdobramento. Eu estou aqui, dentro da palestra, ter uma visão como terapeuta. Você também tem limites com a pessoa que está do outro lado. Eu te respondi, André? Valeu. A Marisa compartilhou aqui que seria o padrão de não perdoar um sinalizante de estar na busca de culpados e julgamentos, ou por justiça.
Ela também relata que estar aqui com você, professor, a faz bem, pois ela gosta de ter um tempo com assuntos que a despertem. Isso. Veja bem. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Professor, pode falar também. Eu agradeço o elogio aí, a Marisa. E eu sempre deixo isso mesmo, viu, Marisa? A coisa aberta para você refletir. Porque todos nós estamos em busca de algo. E quando nós buscamos algo, isso é movido pela fé. E a nossa fé, ela tem que ir atrás da ciência. Então, eu não posso trazer você para você viver, porque aí eu vou fazer com que eu venha a entender a doutrina que eu quero impor sobre as pessoas. Não, aqui vocês estão ainda mais dentro de uma faculdade, vocês estão na busca, tem que buscar. Dentro dos dogmas que nós temos, Marisa, existentes, que são fortes, e que isso a gente trata o dia a dia até dentro da família, de hábitos e costumes que temos, ou a dor da pessoa, ela é enorme, ou a ofensa com que ela fez ao outro, ou vice-versa, ou foi ofendida, leva a pessoa a ficar enroscada, né? Então, nessa hora também, você pode, como terapeuta, trazer todas as técnicas existentes, da geoterapia, da hidroterapia, da fitoterapia, da iridologia, para trazer a trofologia, que você muda alguma coisa que ela está comendo, que faz com que ela fica remoendo aquilo, ou foi remoída por aquilo. Cabe você, como profissional, colocar essas técnicas que vão ajudar na estrutura metabólica, e dessa forma que você vai mudando o sistema imunológico dela de proteção. E muitas vezes a pessoa pega o sistema imunológico dela, faz a proteção, e o sistema imunológico toma conta do hormonal. E o hormonal vai lá e faz com que ela tenha esse tipo de comportamento. Então, cabe você, dentro dessa estrutura física, pôr os elementos que você tem para aliviar isso dela, e a um ponto de sensibilidade você conversar e despertar isso dentro dela. Agora, se ela continua comendo coisas que trazem angústia, comendo coisas que continuam dando ela aflição, que ela não dorme de noite, que ela fica perturbada, tudo, isso é uma parte de nós terapeutas, não é somente entender. Eu fechei hoje a teologia com a espiritualidade, mas eu já falei anteriormente do primeiro sobre as coisas fisiológicas e falei depois sobre as coisas da alma. Cabe a gente ter toda essa forma de nós entendermos e já aliviar a pessoa e não entrar muito em questões de questões. Se você tira a aflição corpórea, a pessoa vai ter uma reflexão. Eu respondi, Marisa. Professor, acredito que sim. Vou ler mais alguns comentários. Ela escreveu sim. Então, a Milene escreveu muito bom, incrível, você foi incrível. A Gislene escreveu uau, agradeceu, disse que precisa sair, uma pena, mas gratidão mais uma vez por toda a experiência. A Regiane escreveu grata pela maravilha de palestra, terei que sair, muita paz. A Aline Moura, gratidão por todo o conhecimento compartilhado. A Dani tem um recadinho para a gente antes da gente fechar. E eu também gostaria de agradecer, em nome do curso de Naturologia da Universidade Anhembi Morumbi, pela sua generosidade. Acabou até juntando várias palavras aqui, que realmente é uma doação e uma entrega que a gente consegue observar na sua fala, no seu comportamento e de verdade na sua vivência como profissional, que só nos inspira a seguir esse caminho, justamente entender que a profissão é fazer esta sinergia, de buscar a ciência e não viver em cima de um dogma, respeitar as crenças das racionalidades, mas questionar,
buscar experienciar não só em si, mas também no seu dia a dia de consultório, aquilo que dá certo, aquilo que pode ser aprimorado. O que você traz para a gente é exatamente o fruto, o resultado de muita bagagem profissional. É um presente para a gente poder, assim, de forma gratuita, isso é importante também, genuína, do seu tempo, da sua disponibilidade de estar aqui em 3 encontros. Nós já tivemos mais encontros com a sua presença, espero que tenhamos ainda mais. Não é todos os dias que temos um terapeuta com tanta experiência, 35 anos, gente, é mais tempo da minha existência. Tem muitos alunos aí que devem estar aí com 18, 19, 20 anos, é muito tempo. Só que só tempo não significa nada. Aqui a gente está falando de alguém que tem tempo e tem qualidade na vivência desse tempo. E aí se torna tão especial essa presença do professor Arnaud com a gente, porque ele não traz somente tempo de bagagem profissional, ele traz uma experiência na sua vivência. São poucas pessoas que tiveram essa oportunidade de trabalho. Mais que isso, tem essa entrega de compartilhar o que deu certo, o que pode ser aprimorado, qual é o caminho, quando ele compartilha os anos que ele levou para encontrar algumas saídas, o quanto isso, para nós, gera insight, e esses insights potencializam o nosso processo. Então, queria agradecer pela sua colaboração mais uma vez, pela colaboração desse trio da Em Busca da Naturologia. Eles estão fazendo um trabalho incrível de curadoria de conteúdo, de excelentes profissionais, e principalmente a vocês que estão assistindo, porque sem vocês não faz sentido esses eventos acontecerem. A nossa intenção é que o projeto Em Busca da Naturologia ele seja algo permanente, e aqui vai um alerta. Para que ele seja um projeto permanente, é necessário que tenhamos pessoas interessadas em ouvir tudo isso que a gente traz aqui. Então, é muito importante que vocês valorizem também todo esse processo, essa triagem de horário, de pessoas que tragam algo que vão agregar, o tempo dos seus colegas, de todo mundo aqui para organizar o evento de maneira mais brilhante possível, dentro do horário, com conteúdo de qualidade. Isso é formar força no nosso grupo como profissionais, isso é unir a própria egrégora da equipe da naturologia, e aí não é só naturologia da Embi, isso é naturologia Brasil, naturologia mundo, as palestras são abertas, são gratuitas, então convidem as pessoas que vocês acham que teriam interesse, participem, deem sugestões daquilo que vocês gostariam de ouvir, de ver, a gente realmente dá andamento num projeto que agregue não só conhecimento teórico, não só um momento de informação, onde a gente absorve essa forma de palavras pelos sentidos, mas que de fato traga uma ação para a nossa vida. Por isso o projeto é Em Busca da Naturologia, para que a gente tenha cada vez mais coerência na ação do propósito da profissão. Uma vez que eu escolho uma profissão que tem como base estilo de vida, é necessário que ao longo desses anos eu também molde a minha forma de viver. Então, eu gostaria de agradecer demais André, Dani e Marina pelo empenho, da mesma forma que todos os outros colegas estão tendo, assim, diversas demandas universitárias, eles também têm, e mesmo assim se desdobram para organizar esses eventos semanalmente para a gente. Então, aqui fica o meu recadinho. Eu sei que a Dani ainda tem um recado para vocês. Obrigada mais uma vez, professor. Vou fechar aqui meu vídeo, meu áudio, para a Dani poder falar com vocês também. E obrigada pela presença de todos. Dani, não estamos te ouvindo. Eu vejo o seu microfone aberto, mas não sai som. Atualiza a sua